16. Amém? Conseguiu, Timóteo? O Diogo nos deixou ali, irmãos, e ontem, quarta-feira deu certo, hoje não deu muito certo colocar a Bíblia para os irmãos verem. 1 Samuel 16. Eu vou ler, nós vamos ler vários versículos, então eu vou ler o versículo 6 a seguir, para a gente ganhar um pouco de tempo. 1 Samuel 16, versículo 6. Amém? Vou esperar os irmãos todos acharem, quem não achou ainda. Diz assim, podemos ler? Amém? Entrando ele, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Versículo 11. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o. E é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-nos. Começamos aqui falando da história do segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. O rei, às vezes nós olhamos para a palavra e nós atribuímos que Deus rejeitou Saul. Seria certo falar isso. Só que quando nós olhamos para a história, Deus deu todo o subsídio para Saul ser o melhor rei que pudesse ser. Apesar de não ser os planos do Senhor para aquela época, talvez, que houvesse um rei, porque o governo de Deus é diferente do governo humano. O plano de Deus não era estabelecer reis, mas era o Senhor falando com o seu próprio sacerdote, com o seu próprio profeta, e a voz do próprio Deus governando as pessoas. Esse era o plano de Deus. O povo não pagava tributo para sustentar um estado ou um governo, como hoje nós vemos. Mas o povo olhando para fora do arraial, eles vendo que os outros reis, as outras nações tinham reis, tinham cavalos bonitos, carros, carruagens bonitas, reis imponentes que iam à guerra e tantas outras coisas, que tinham outros deuses, outros ídolos. E o povo de Deus, separado e escolhido por Deus para servir o Senhor e viver segundo a vontade de Deus, olhou para fora e pegou o exemplo de fora e colocou dentro do coração. Quando nós pegamos exemplos de fora e colocamos dentro do nosso coração, o nosso coração começa a trabalhar contra a vontade de Deus. Eles colocaram um exemplo de fora para dentro, e aquilo foi trabalhando no coração deles até o ponto deles rejeitarem a Deus. E quando eles rejeitaram a Deus, eles pediram um rei, porque eles queriam ser igual às outras nações, que tivesse um homem que o governasse.
Não era o plano de Deus, mas o povo quis. E o Senhor deu a eles o que eles queriam, o que eles pediam. O homem mais alto, o homem mais belo, mais formoso, era Saul. Foi o que o povo escolheu, Deus deu. Saul começou muito bem, mas Saul desagradou e rejeitou o Senhor. Não foi Deus que rejeitou Saul. Primeiro Saul rejeitou a Deus. Às vezes nós, trazendo para os nossos dias, achamos que o Senhor nos abandonou ou nos rejeitou. Principalmente no tempo em que nós vivemos, em que nós somos cheios de mimimis. Então nós muito facilmente achamos o culpado para os nossos problemas, e o culpado é Deus. Mais ou menos o que aconteceu no passado. E rejeitamos ao Senhor. Esse rei rejeitou a Deus. E quando ele rejeitou o Senhor disse que já havia encontrado um homem segundo o seu coração, que lhe atenderia conforme o Senhor queria. Esse homem era diferente de Saul. Era diferente na sua própria casa. Não era um homem alto. O seu aspecto não era bonito. Não tinha cara de rei. Não tinha rosto de rei. Não tinha braço de rei. Não tinha cavalo. Não tinha nada de rei. Era um homem simples, trabalhador, jovem ainda, que cuidava as ovelhas do seu pai como pastor, e trabalhava de dia e de noite. Era um rapaz ainda que tinha experiências que Saul não tinha. Ele diz que um leão veio contra as ovelhas e ele arriscou a própria vida e lutou com esse leão. Não tem detalhes, mas ele matou o leão. O urso veio e atacou as ovelhas. Não tem detalhes, mas ele lutou contra o urso. Nenhuma ovelha se perdeu do tempo em que ele era pastor daquelas ovelhas. Ele não era visto por ninguém, mas o Senhor lá do alto contemplava o coração. Você imagina um homem que não é visto por ninguém. O Senhor consegue ver o coração desse homem. Não diz nem sobre o aspecto, diz sobre o que está dentro. E quando Saul foi substituído, Deus prepara um outro homem, Davi. E essa é a história que nós estamos vendo. Nem o seu pai, a sua família acreditava que ele poderia ser alguém na vida. Quando foi para apresentar os filhos, apresentaram todos os filhos que estavam no exército. E quando acabou os filhos, o Senhor não confirmou nenhum deles. E o profeta, talvez com uma interrogação na cabeça, se pergunta: e agora? Acabaram-se os filhos porque Deus não confirmou nenhum. Aí o pai pensou um pouco, fica imaginando, pensando, coçando a barba: e agora? Ah, não, tem mais um, porque ele está cuidando das ovelhas. O profeta entendeu, naquele momento ele diz: ninguém senta na mesa. Talvez ele diz: ninguém toque nenhuma taça, ninguém toque nenhum copo. Vamos esperar Davi chegar. Davi chegou. Samuel, quando vê Davi, entende: é esse o homem que o Senhor escolheu. Aleluia. Porque Deus já havia dito, onde nós lemos: eu não olho segundo o coração, eu não olho segundo a aparência. Não é o teu aspecto que me conquista, não é a tua condição que me conquista, é o que você tem dentro de você. E Davi foi ungido e voltou para trabalhar, voltou para levar a sua vida normal. O Senhor o escolheu e passou muitos anos para ele se tornar rei de fato. Mas era um homem íntegro, um homem zeloso, um homem amoroso. Ele não era um homem livre de pecado. Ele pecava, ele errava, ele cometeu vários erros absurdos. Ele, no momento em que ele falou: agora eu vou tirar umas férias desse negócio de guerra, já sou rei mesmo. Aí ele ficou em casa, o pessoal foi para a guerra, e ele vê uma moça, uma mulher, de um local privilegiado, e ele admira a beleza, pergunta quem é, dizem que é casada. Ele não questiona, mas ele diz: traga para cá. Ele se relacionou com esta mulher, nós sabemos a história. E ele, para esconder o seu pecado, o homem segundo o coração de Deus,
para esconder o seu pecado, ele comete um outro crime de mandar matar o marido da mulher, mata Urias, morrem outras pessoas, ele se afunda em um abismo. Só que quando o pecado dele é descoberto, ele escreve o Salmo 51. Ele confessa o seu pecado e ele percebe que quando o pecado entra, a presença de Deus sai. Quando o pecado ocupa o nosso coração, a presença do Senhor ela vai saindo. Quando o pecado começa a habitar nas nossas vidas, o desejo de congregar vai saindo. O desejo de fazer a vontade de Deus vai saindo. O desejo de orar, de ler a Bíblia vai saindo do coração. E esse foi o homem que escolheu o Senhor. E quando Deus escolhe Davi, Deus escolhe um homem falho como qualquer um de nós. E isso abre um precedente maravilhoso para nós, porque nós pensamos às vezes, muitas pessoas chegaram a mim já e disseram assim: não tem como Deus me perdoar os meus pecados. Eu já cometi tantas coisas. Eu acredito que o Senhor não me recebe mais na presença. Tem pessoas que vivem por aí achando que Deus não os perdoa. O Deus do Velho Testamento escolheu um rei, profeta e sacerdote de acordo com o que ele tinha no coração. O rei Jesus, quando ele nasceu e quando ele veio, está lá em Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 22, Mateus 4, 18 ao 22, nós já vemos como Deus fazia as suas escolhas no Velho Testamento, como ele escolheu um rei, um profeta e um sacerdote. Escolheu alguém que já tinha dentro de si atributos de dignidade, atributos que agradavam ao Senhor, já tinha um coração voltado para Deus. Apesar de falho, Davi já estava no caminho, porque quando Deus o escolheu porque ele tinha um coração voltado para Deus. Aleluia. E Deus tinha um propósito para ele. Mas quando Jesus escolhe, irmãos, olha aqui, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, André, e os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-me. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e o chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Quando nós olhamos para Deus como ele atuava no Velho Testamento, ele olhava, pelo menos com o exemplo que nós vemos, ele olhava o coração do homem. O homem já tinha uma propensão a servir o Senhor. Apesar da nossa natureza ser maligna, apesar de nós sermos maus e termos coisas ruins, a maior parte do que nós temos é ruim. Mesmo assim, o Senhor encontrou ali no fundinho um coração voltado ao Senhor. Glória a Deus. Mas Jesus, no Novo Testamento, nos mostra uma maneira diferente de selecionar. O Senhor não olhou para Pedro, falou: Pedro, você tem um bom coração, eu vou te chamar. Pedro, você não. O Senhor foi escolhendo pessoas, ao nosso ver, aleatórias e improváveis, pessoas que não seriam selecionadas em nenhuma outra equipe. Se chegasse alguém, talvez, uma grande empresa, e montasse as suas estações ali à beira daquela praia, e fosse recrutar pessoas, Pedro talvez fosse o penúltimo, o último a ser escolhido. Tiago, João e dentre outros seriam distantes, pastor, de ser escolhido, porque não eram habilitados, não tinham condição de serem escolhidos naturalmente. Será que alguém escolheria Judas? Será que alguém escolheria Mateus, cobrador de impostos, traidor do seu próprio povo? O Senhor Jesus, quando ele chega para fazer as escolhas, o chamado de Cristo, algumas pessoas acreditam de um jeito, outras acreditam de outra, mas o chamado do Senhor é para aqueles que estiverem disposição de servir. Glória a Deus. O Senhor não está procurando pessoas que querem ser perfeitas, não está procurando pessoas que lutam para ser perfeitas. O Senhor está procurando pessoas, homens, mulheres, crianças, brasileiros, ou venezuelanos, ou portugueses. O Senhor não está olhando para nada disso, Ele procura pessoas. Glória a Deus. Isso nos torna
isonômicos, iguais. Nós somos totalmente iguais em relação às escolhas do Senhor. E todos nós podemos ser escolhidos. Ninguém aqui está na frente de ninguém na fila. Todos podem ser escolhidos. Jesus nos mostra quando Ele chamou os discípulos que não há acepção, não há diferença, apenas há chamado. E como que eu sei quando eu sou chamado? Quando você ouve a voz do Senhor. Oh, aleluia! A voz do Senhor não aparece como a minha. Talvez, pode ser que apareça. Mas a voz do Senhor vem talvez para muitos como um impulso dentro de si. Sabe aquele impulso? Eu vi esses dias uma imagem de várias pessoas no Réveillon pulando e sambando e bebendo e se alegrando e festejando. E no meio daquelas pessoas tinha um homem parado, cruzado os braços, cabeça baixa, nem sequer olhando para tudo aquilo. Dá-se a entender que aquele homem estava ali, mas naquele momento o Senhor estava chamando ele. Todas as coisas em volta deixaram de trazer alegria, deixaram de ser importantes, deixaram de ser boas. Irmãos, quando o Senhor me chamou uma das vezes, eu estava num bar, bebendo, jogando sinuca, que era talvez o meu segundo prazer, gastando todo o dinheiro de 3 meses de trabalho, perdendo esse dinheiro na mesa. E aí o Senhor começou a falar no meu coração, dizendo que aquilo não era para mim. E eu jogando, e quando estava para ganhar, não tinha nada como eu perder. O bolão pulava de fora e caía no chão e eu perdi. Não tinha jeito, eu não ganhava. E eu comecei a falar, embriagado, já de madrugada, para aquelas pessoas: o Senhor está me chamando. Esse não é mais o meu lugar. E as pessoas riam de mim, brincavam comigo, tiravam sarro. Mariana está tão passada de bêbado que nem lembra mais. E agora está falando bobeira. KKKK. E eles riam de mim. Acabou meu dinheiro. Perdi tudo. Ainda fiquei devendo um valor. O pessoal perdoou a minha dívida e me deixou embora. E eu saí para casa. Sabe, não vou perguntar, sabe quando isso acontece? Porque nem todos aqui talvez passou pelo alcoolismo. Mas sabe quando a pessoa bebe e passa? Ou usa droga e passa, e você sente que parece que está tudo seco dentro de você, a garganta, o corpo, tudo seco, você não sente nada. E a impressão que tem é que se tivesse todas as bebidas do mundo, você beberia, não mudaria nada na tua vida, porque você continuaria do mesmo jeito. Era um vazio que corroía por dentro, era o que eu sentia. E eu falava para aquelas pessoas: isso não é mais para mim. Isso não faz parte mais da minha vida. O Senhor, irmão, se Ele fosse olhar para a dignidade do homem, Ele não me chamaria em um bar. Se o Senhor fosse olhar para a dignidade, para a nobreza do homem, ou pelo menos para a qualificação do homem, eu não teria condição nenhuma de ser chamado, principalmente para hoje estar pregando a palavra para os irmãos. Não, eu não teria condição. Mas Jesus chama diferente, irmãos. Jesus chama por dentro. Por que muitos de nós resistimos a esse chamado? O Senhor nos chama, nos convoca, e nós parece que invertemos o versículo que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Alguns de nós estamos nos sujeitando ao diabo e resistindo a Deus, esperando que o Espírito de Deus fuja de nós. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Ele não olha. A forma de Jesus chamar nesses dias não tem nada a ver com o que você está fazendo agora. Aleluia. Alguém diz, conheci um pastor, e ele foi muito perigoso, foi criminoso no estado em que ele vivia. No meio do mato, da floresta do Pará, o Senhor chamou ele, cheio de droga e bebida. Diz que ele sentiu alívio e sarou naquela hora. E a única vontade que ele tinha era de procurar uma igreja. Ele andou não sei quantos quilômetros
e achou uma vilinha, e ele entrou e tinha uma igreja lá, e ele aceitou o Senhor. E ele entregou a vida e viveu uns 20 anos servindo ao Senhor. Ele partiu o ano passado. Irmãos, o Senhor não está te olhando os pecados que você cometeu hoje. Ele não está te olhando a intenção que você de repente tem de sair daqui hoje e pecar, e errar, e fazer coisas erradas. O Senhor, assim como fez com Pedro, Tiago, João, Mateus, o Senhor apenas está chamando. Diferente do requisito do Velho Testamento, que pelo menos o coração teria que ser inclinado, hoje o Senhor não procura nem coração inclinado. Aleluia. A disposição está para todos. O chamado é para todos. Ele diz: vinde, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está oferecendo algo para nós nesta noite. Por que ele falou, vocês que estão cansados? Porque quem está cansado procura o quê? Descanso. Quem está o dia inteiro no sol quente procura o quê? Uma sombra. Quem está com sede procura o quê? Água. Quem está com fome procura comida. A probabilidade mais fácil para nós de entendermos que nós estamos sendo chamados por Deus, quando você não ouve a voz, quando o teu coração não bate forte, mas quando você percebe que a circunstância que você está vivendo hoje não te dá muitos anos de vida, não te dá esperança, não te dá certeza, o Senhor está te chamando. Olha, você não tem certeza de nada, eu estou te chamando hoje. Porque eu não sei se amanhã você estará vivo, eu não sei se depois de amanhã você vai ter a oportunidade, mas hoje você tem. E não é por causa do teu coração, não é por causa do teu amor, não é porque você ama a sua mãe ou ama o seu pai, porque você é um bom marido. Não, eu só estou te chamando. O Senhor chama, irmãos, as pessoas, porque Ele pega para transformar, Ele chama para mudar. Por que Deus chama pessoas como eu e você? Porque Ele é completamente habilitado para mudar as nossas vidas, mudar o nosso conceito, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de ver o mundo, mudar a nossa maneira de tratar a esposa, o filho, o pai, a mãe. Ele muda tudo em nós, porque Ele pode mudar. Quando você olhou lá na Bíblia, no começo, em Gênesis, o Senhor sopra o fôlego de vida, e a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Ele não se tornou por conta própria. Eu acho que a tradução do grego deve ter alguma coisa ali que a gente não entendeu. Ele foi tornado. Sim, alma vivente. O Senhor soprou. E ele: eu sou a alma vivente. Eu vivo. Eu tenho fôlego de vida. Eu posso andar, eu posso correr, eu posso dar nome para os bichos, eu posso fazer tudo que eu quiser. O Senhor me deu a vida. É difícil a gente entender que o Deus que deu vida lá em Adão está hoje aqui. A vida Ele já te deu, mas agora Ele quer mudar a tua vida. É difícil para nós entendermos que Deus quer mudar a nossa vida. Não deveria ser. Tem exemplos aqui. O Senhor chamou pescadores, homens improváveis. O Mateus, eu imagino que ele era amigo do Zaqueu, e eles roubavam à vontade. Eles eram ricos. Talvez as suas esposas eram as mais adornadas daquele lugar. Jesus faz uma proposta muito estranha para eles, aos nossos olhos, aos olhos capitalistas das coisas. Jesus promete: siga-me. Alguém talvez pergunta para os primeiros discípulos, os que eram discípulos de João. Talvez, vamos imaginar aqui que o Mateus pergunta:
Ei, vocês que estão há mais tempo com Jesus, onde que ele mora? Aí alguém diz, olha, ele disse que não tem onde repousar a cabeça. Ele é o Filho do homem. A proposta é essa. Você vai seguir um homem, eles lá, que não tem onde dormir. Vocês vão seguir um homem que hoje dorme na casa da Maria, e do Lázaro e da Marta. Amanhã ele dorme na montanha. Depois de amanhã ele dorme no barco de alguém. Ele não tem onde repousar a cabeça. Só que se você aceitar entregar a tua vida para ele, ele vai te mudar por dentro. Mesmo que você não tenha onde repousar a cabeça, o teu coração está entregue nas mãos dele. Ele vai saciar o seu vazio de existência. Sabe aquela pessoa que tem um vazio, talvez alguém aqui tenha, que nada preenche? Tem pessoas que a gente brinca e fala, o irmão parece, ou a irmã, ou o filho, parece que tem um buraco negro, ele come demais e nada sacia. E ele está sempre com fome. Pessoas, às vezes, elas têm um vazio tão grande na sua existência, elas procuram preencher com todas as formas que a carne pede. A carne é totalmente dominada pelo pecado, se ela não for entregue às vontades de Deus. A carne tem paixões, e as paixões da carne dominam a carne. E o Senhor está oferecendo domínio sobre a carne através do dele. Aleluia. Você pode sair daqui hoje. Não que as coisas se resolveram para você. Às vezes você sai e vai encontrar um mundo negro, feio, escuro ainda. Mas dentro de você, você vai levar uma fagulha que vai te capacitar para vencer os obstáculos que a vida trouxer para você. Eu não acredito que naquele evangelho que diz, olha, você agora mudou de vida, as coisas são novas, você vai sair daqui e tudo vai se abrir. Não, irmãos, você vai sair daqui e vai encontrar dificuldades ainda. Mas agora você está habilitado para vencer em Cristo. Se as coisas melhorarem, glória a Deus, mas se continuarem difíceis, você está habilitado para vencer. Glória a Deus. Você está se sujeitando a ser transformado pelo Senhor. O Senhor quer nos transformar dia após dia. Se hoje eu estou bem, imagina amanhã. Se eu continuar no ritmo de caminhando com Cristo, se hoje eu já entendo algumas coisas, imagina quando eu entender um pouquinho mais. Aleluia. Imagina quando o Senhor clarear as coisas que eu não entendo ainda. Eu te falo que no conceito de que Jesus ensinava os discípulos, esse dia das coisas esclarecerem na tua vida vai chegar. Glória a Deus. Fico imaginando o Pedro pensando, há 3 anos e meio eu estava pescando peixe, brigando por causa de peixe. Agora eu estou diante de 3.000 pessoas e eu tenho algo para entregar para eles. Não é peixe, não é pão, mas é a palavra de Deus. Talvez o Pedro, quando começou a pregar, ele pensou, se for questão de fome, Deus multiplicou. Um menininho tinha lá 5 pães e 2 peixinhos, e Deus alimentou 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essas pessoas que estão aqui não precisam de pão e peixe, não nesse momento, mas elas precisam da palavra que Deus plantou durante 3 anos no meu coração. Eu tenho algo que as pessoas precisam, eu vou liberar e quero que isso. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei como era o costume da época, mas no final, 3.000 almas levantaram as mãos, entregaram suas vidas a Cristo, se sujeitaram ao governo de Cristo, não o governo de Saulo, não o reinado de Davi, mas o reinado do Senhor. E quando essas pessoas saíram dali, elas não sabiam o que elas iam encontrar nas suas cidades, mas elas levaram algo dentro. Elas não tiveram tempo de ser treinada, discipulada, ensinada. Elas não tiveram tempo de
de tantas outras coisas que nós hoje temos, mas elas saíram e levaram a palavra de Deus. E qual era o testemunho que elas tinham para entregar para as pessoas ouvirem e entenderem? Elas tinham um testemunho que estava dentro delas, dizendo: o Senhor transformou a minha vida. Eu sei pouco de Deus ainda, eu sei pouco de Jesus, mas eu sei que Ele transformou a minha vida. Glória a Deus. Sim, ó E aqueles pais reuniam as famílias, seus filhos, em volta de uma mesa. Eu achei tão bonito quando o irmão Rafael estava orando aqui. E aí as crianças, cada um segurou numa mão, na mão da irmã, na mão dele, eles abaixaram a cabeça e eles entregaram uma oração. Eu acredito que aqueles homens que receberam essa palavra não tinham muito conhecimento, mas eles entenderam que se eles orassem, o céu se abriria e eles entenderiam. Depois foram levantados os 12 mais outros homens que foram encaminhados para os lugares em que as pessoas foram, e quando chegaram lá, pregaram a palavra e montaram e abriram ali, cresceram, que começou com 12 homens chamados para fazer a diferença. Não homens diferentes, homens comuns, não os bons, poderíamos dizer que os piores o Senhor chamou. E hoje nós estamos aqui por causa desses homens que lá no passado ouviram a voz do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para orar. Eu não gosto de ser apelativo, não acho certo. Mas enquanto nós oramos, quem entendeu e fala: eu sou um desses improváveis, que estou aqui cheio de erros e pecados, mas quero ser transformado. Eu te convido a vir aqui à frente, você que entendeu e deseja. Antes de nós passarmos para a segunda parte, se houver alguém, pode ser criança, pode ser adulto, eu vou fechar os olhos e a igreja vai orar. Você que porventura entendeu isso, você tem a oportunidade. Não é Jesus que está te chamando em questão de ser o homem Jesus, mas é o Espírito Santo de Deus que atua através da igreja, está convidando você nessa noite. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela maneira que o Senhor chama. Pai, não precisamos ser qualificados. Não precisamos nem ser bom homem, boas mulheres, não. Precisamos apenas ter ouvido. Se eu ouvir, Senhor, eu posso, tenho uma vaga para mim, tenho um espaço para mim. Há um lugar preparado no céu para mim. Eu já tenho um lugar lá. E eu creio que cada um dos teus servos aqui tem. Mas se porventura alguém, Pai, nesta noite, precisa hoje entregar a vida para o Senhor oficialmente, eu não diria aceitar o Senhor, porque o Senhor já nos aceitou, é apenas tomar uma decisão. Se aqui houver alguém, desperte o coração desta pessoa para que ela esteja aqui na frente nesta noite. Porque o Senhor é bom e nós te agradecemos. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Peço ao Senhor que mova, Pai, no coração de cada um de nós. Aproveitando esta graça tão especial, Pai, eu quero orar pela cura dos enfermos. Pai, se há alguém em nosso meio doente, enfermo, em nome de Jesus nós oramos repreendendo a doença, repreendendo a enfermidade, a dor, seja em qual parte do corpo ela estiver, Pai. No começo nós dissemos, ó Pai, que o Senhor soprou na narina do homem e ele foi tornado alma vivente.
O Senhor tem domínio sobre toda a carne, sobre todo o corpo, sobre a nossa saúde. O Senhor tem governo, o Senhor tem domínio, e o Senhor tem liberdade para curar, para salvar, para restaurar e para libertar. E neste momento nós oramos pela cura física dos teus servos. Que haja cura nesta noite. Oramos ao Pai por aquelas doenças, enfermidades ou pecados que tem trazido confusão na mente, que tem trazido o que nós chamamos de síndromes, de depressão, de síndrome do pânico, de tantas outras doenças mentais. Pai, nós apresentamos a mente do homem ao Senhor nesta noite e clamamos pela cura. Aquela pessoa, Pai, que tem complexo de inferioridade, aquela pessoa que se acha mal amada, que se acha que não é querida pelas outras. Pai, derrama uma unção de amor sobre este irmão, esta irmã, esta pessoa, para que ela seja tocada pela cura nas suas emoções. Eu creio, Pai, que o Senhor cura as emoções. Nós clamamos pela cura das emoções. Elas fazem tão mal para nós, Pai, elas nos tiram do propósito, elas nos fazem pensar mal, tomar decisões erradas, mas nós clamamos nesta noite pela cura das emoções de teu povo. E cremos, Jesus, que o Senhor nos ouve. Levantamos as mãos e tomamos posse pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Vou pedir ajuda do Cícero.